Olá, boa tarde. Eu estou aqui para falar-vos um pouco de como foi o desenvolvimento deste projeto da MeoCloud. Eu vou assumir que todos vocês conhecem o serviço, ou pelo menos sabem para que é que serve. Mais ou menos, esta foi a estrutura que a gente escolheu. Vamos escolher três componentes que vos vamos descrever. Eu vou falar sobre a parte do back-end, o João Poupinho vai falar da parte das aplicações desktop e o Nuno Jesus vai falar da parte do web client. A seguir, eu volto para falar um pouco sobre a API pública e depois vamos ter um pequeno período para perguntas que vocês tenham. Ora bem, o back-end. Bom, a ideia inicial parecia simples. Nós queríamos enviar fecheiros, receber fecheiros, não parecia nada de extraordinário. Então começámos com uma arquitetura típica, que é que temos uma base de dados relacional. Nós lá no SAP costumamos usar o MySQL. Íamos precisar de um sistema de fecheiros distribuídos para guardar os fecheiros das pessoas. Chegámos a fazer testes com vários e acabámos por escolher o GlusterFS. E a nível da aplicação web, íamos usar como balanceador o Nginx, com front-end em Apache e Django, aplicações em Django, que nós também usamos muito lá no SAP. Portanto, teria que ser qualquer coisa deste género. Balanceador, front-end, fecheiros de um lado, metadata do outro, no MySQL. Mas logo à partida, tivemos alguns desafios durante o desenvolvimento, que era, por exemplo, os pedidos, normalmente os pedidos são buffered. O que é que isto queria dizer? Se alguém tivesse a enviar um fecheiro, por exemplo, de 1 GB, neste caso o Nginx ia fazer buffer de 1 GB de dados e no fim do pedido acabar de ser recebido é que nos ia enviar ao back-end. Ora bem, isto ia ter problemas, quer a nível do disco da própria máquina, que não ia aguentar com os uploads todos lá, e ia demorar muito tempo a darmos a resposta ao cliente, porque além de depois termos que esperar por 1 GB chegasse a nós, tínhamos que enviar para o storage e isto não ia funcionar. Além disso, depois de tirarmos este buffer, ficámos com o problema de ter muitos pedidos lentos em simultâneo. Normalmente os pedidos são rápidos, mas como nós estamos a receber uploads, estamos a fazer downloads, temos que esperar que os clientes terminem os pedidos e isto demora muito tempo. E então, o que nós acabámos por usar foi, em vez de ter ou um processo ou uma thread a servir cada pedido, optámos por usar Green Threads, um modelo cooperativo, à base de mais ou menos event-driven, e tivemos que expor diretamente o servidor aplicacional aos pedidos, em vez de ter um front-end, um balanceador à frente. Outros problemas que a gente queria resolver era ter uma sincronização eficiente de alterações. O que é que isto quer dizer? Se alguém alterasse um fecheiro grande de 1 GB, alterasse 1 byte, nós não queríamos obrigar a pessoa a enviar aquilo tudo de novo. Então tínhamos que gerar deltas de alterações e, por os fecheiros serem potencialmente grandes, e no caso da web, por exemplo, para receber um upload de 1 GB, se aquilo falha, ter que começar de novo do zero também não ia ser uma boa experiência. E também para depois aplicar deltas de alterações em fecheiros muito grandes, também a coisa não ia escalar. Então o que acabámos por fazer foi por usar a libr5 para aquele processo de gerar deltas e alterações, que é uma coisa já feita há muito tempo e não íamos estar aqui a reinventar a roda. E dividimos sempre os fecheiros das pessoas em blocos no máximo de 4 megas. Isto facilita-nos bastante a vida, quer nas transferências, quer a depois aplicar deltas, gerar deltas, porque com fecheiros de 4 megas no máximo é muito mais fácil. Outro problema é o grande volume de dados e também de metadados. Nós, mesmo em testes, reparámos que iríamos precisar de escalar, quer a nível de metadados, quer a nível de dados, acrescentar máquinas. Isto não podia ser um processo que gerasse muitos problemas, tinha que escalar bem horizontalmente e tinha que ser muito resiliente a falhas. Então nós tivemos que alterar naquela arquitetura inicial que eu mostrei para usar sistemas que escalassem facilmente na horizontal, sem um ponto único de falhas, sem arquiteturas de master-slave ou sem líderes. Tinham que ser tudo nós iguais uns aos outros, que se falhasse um, automaticamente o sistema recuperava. Também queríamos lidar com a situação da duplicação de dados. Nós não queríamos guardar várias vezes o mesmo fecheiro, um fecheiro muito popular, não queríamos ter várias cópias do mesmo fecheiro, isso era um desperdício de espaço. Então, neste caso, a solução foi fácil, é usar hash dos blocos. Nós guardamos os blocos no storage e a identificação do bloco é o hash do seu conteúdo. Logo aí é muito fácil saber se já temos ou não um fecheiro. Muitas vezes até os clientes nem precisam de enviar o fecheiro para nós já sabemos qual é o fecheiro e isso fica registado na base de dados.
tema da segurança da informação é muito importante. Estamos a lidar com dados muito sensíveis dos utilizadores. Então queríamos, desde o início, ter cifra, desde que os dados saem dos clientes, até que chegam até nós e, mais uma vez, até que são guardados no storage. Então o que nós temos é SSL, desde os clientes até aos nossos servidores, e nos nossos front-ends nós ciframos os dados para os guardar no storage. Usamos AES 128 bits em counter mode. O counter mode não é por acaso, é porque nós também queremos, se alguém nos pede um range de um ficheiro, nós queremos poder fazer seek dentro de um bloco para aquele determinado ponto e decifrar a partir daí para a frente, sem ter que decifrar desde o início do bloco. Isso permite-nos fazer com o counter mode. Então, isto foi as tecnologias que nós acabámos por usar. É tudo open source. É tudo em Python, no lado do back-end. Usamos o GayEvent para a parte das Greenlet, para ter programação event-driven. Nós começámos por usar o Twisted, mas aquele é um modelo muito à base de callbacks e rapidamente vimos que aquele código era muito difícil de manter. Uma semana depois já era difícil perceber o que é que tínhamos feito ali. Continuámos a usar o Django e o M2 Crypto é o binding sobre o OpenSSL que usamos para Python. E depois 3 projetos da Apache, Cassandra, o Solaris, o Zookeeper, o Swift, que é do OpenStack, e o WSGI, que é o nosso servidor aplicacional. A nível de diagrama ficou mais ou menos assim. Usamos o Zookeeper para gerir logs distribuídos. Nós temos algumas tarefas que precisam de algum tipo de sincronismo e o Cassandra não nos dá isso, pelo menos na versão que usamos agora. Até trabalhos que podem correr em máquinas separadas têm que de alguma forma sincronizar para não correrem ao mesmo tempo. O Swift é o nosso Object Server, onde guardamos os blocos. Usamos o Solaire para pesquisa. Nós exportamos pesquisa por nome de ficheiro e isso é mais uma coisa que o Cassandra não nos dava. Tivemos que usar um sistema à parte. E pronto, para os metadados usamos o Cassandra. Mas ali para disparar trabalhos assíncronos, a nível de eventos, temos o broker do SAP e o Memcached a nível de cache. E esta foi a arquitetura com que nós lançámos em dezembro de 2012. Depois disso, deparámos também com alguns problemas. Muitos deles também derivados de termos usado tecnologia muito recente, muitas vezes tecnologia que foi desenvolvida ao longo também do projeto, ao longo do desenvolvimento do projeto. Por exemplo, o WSGI, normalmente ele estaria atrás do Nginx e falava um protocolo nativo. Nós tínhamos que expor isso diretamente aos clientes. E o parser HTTP dele, quando nós começámos a usá-lo, tinha problemas do género de headers muito grandes que arachavam o serviço. Portanto, pode imaginar o estado em que aquilo estava na altura. Também foi desenvolvido o conector HTTPS, que nós precisávamos, também não havia na altura. O Loop Engine de GayEvent, ele é que se encarrega de lançar uma greenlet para servir cada pedido. Isto também foi um engine que foi desenvolvido também ao longo deste projeto e que foi melhorado muito. E um cache distribuído de sessões SSL, também foi algo que foi acrescentado já perto do lançamento do projeto. Nós acabámos por contribuir com muitos patches e até features inteiras para estes projetos, porque nós precisávamos. E no caso do WSGI tivemos a sorte de ter um autor que é muito aberto a sugestões, ele até teve cá no último CodeBeat e ele tem feito muito desenvolvimento a pedido até. O PyCassa, que é o nosso driver de Cassandra, ele tinha problemas com aplicações que eram long running a nível da pool de ligações. Por exemplo, às vezes retornava ligações fechadas para a pool, outras vezes não retornava ligações abertas para a pool. Havia muitos leaks. E o Solaire, com o projeto Solaire Cloud, também é recente. Nós começámos por usar a versão 4.0, que já vai na 4.7. Posso dizer que é o componente que nos tem dado mais problemas a nível de estabilidade. Nós temos sempre evoluído ao longo das versões novas que têm sido lançadas, mas mesmo assim a coisa não está muito estável. A nível do Cassandra, do schema, este foi o primeiro schema no SQL que nós desenvolvemos e por isso baseámos-nos muito nas best practices que víamos escritas na web. E uma delas que se fala muito é que um schema no SQL devíamos apostar na desnormalização, porque como não há joins, o ideal seria, quando queremos fazer uma query, ter que consultar apenas uma column family e essa column family ter toda a informação necessária. E foi isso que nós fizemos. Acontece é que, com a escala, com o nível, com o número, quantidade de dados que nós guardamos, não é desprezável a duplicação de dados que isso implica.
depois manter os mesmos dados que estão separados por várias column families, manter aquilo consistente, porque também não há transações, se houver algum problema, aquilo não fica consistente umas column families com as outras. E então já temos vindo também ao longo deste de lançámos, fazendo pequenas alterações ao esquema para achar ali um compromisso entre normalização e desnormalização. Há aqui que haver um meio termo para a coisa funcionar bem. Outro problema que tivemos foi com os tombstones. Nós, na altura, não tínhamos muita experiência com Cassandra, mas quando apagamos dados do Cassandra, eles não são logo apagados. Eles são marcados como passíveis de ser apagados ao fim de uns dias. E isto relacionado também com slice queries, que é quando pedimos um range de colunas. Se no meio desse range há muitos dados apagados, eles também têm que ser juntados para depois haver um consenso entre os vários nós do Cassandra. E se há muitos dados apagados, isto vai dar problemas de memória. Os nós vão acabar por esgotar a memória disponível. Isto também foi um problema que tivemos e tivemos que fazer alterações no esquema para minimizar este tipo de questões. Com o Swift, que é o nosso serviço de blocos, nós, se bem se lembra, aquilo que eu disse no princípio foi que nós queríamos receber os dados do cliente e guardá-los logo no storage para que quando o último chunk de dados do cliente chegasse, nós rapidamente devolvemos uma resposta, sem ter que esperar de fazer o upload daquilo para o nosso back-end. Então, na altura pareceu boa ideia, nós como estamos a receber os blocos dos clientes, nós não temos logo o hash do conteúdo, né? Ainda não recebemos, não temos ideia do hash que aquilo vai ter. Então estávamos a guardar aquilo num container temporário, também com um nome temporário, e quando acabasse o upload daquele bloco, nós já tínhamos calculado o hash e fazíamos rename para o nome final. Só que isto tem logo a partir de um problema, que é todos os uploads estavam a ir bater nesse container temporário, que eram 3 máquinas, nós temos um fator de replicação de 3, e então isso criava um hotspot enorme. Basicamente, todos os uploads a bater nas mesmas 3 máquinas, a coisa não estava a escalar. Além disso, a API do Swift não tem um rename. Então o que a gente tinha que fazer era copiar para o nome novo e apagar o antigo. Sendo que o copiar implicava ler outra vez do back-end e escrever nas 3 nós. Ou seja, cada operação de upload implicava... Aquilo era exponencial o número de operações que a gente tinha que depois fazer no Swift. Então o que acabámos por fazer foi guardar localmente o bloco que está a ser enviado no front-end, em memória ou em disco, depende do tamanho. E quando enviamos para o storage, já enviamos aquele bloco de 4 megas com o nome final e isso simplificou-nos bastante a vida. Outro problema que tivemos foi com o garbage collector do Python, que é geracional, ele tem 3 gerações. E basicamente, quanto mais tempo um objeto está em memória, que tem referências para ele, mais tempo depois vai demorar a ser coletado pelo garbage collector, mesmo depois de já não ter referências. Nós deparámos com este problema num componente que temos de notificações. Nós temos esse componente é usado por exemplo, as aplicações de desktop, usam long polling para ser notificados de alterações na conta de um utilizador. Então ele liga-se, pergunta-me se há alterações, se houver eu retorno logo, se não vou esperar por um evento que signifique novas revisões na conta de uma pessoa. Só que, como acabava por esperar 30 segundos até devolver uma resposta, todas as variáveis que eu tinha naquele scope ficavam em memória e mesmo depois do pedido de retornar, como é que eu já tinha ido parar à geração 3 do Garbage Collector, ia demorar muito tempo até serem libertadas, até a memória ser libertada. Nós, para diagnosticar este problema, tivemos que usar um módulo que era o Object Graph, que mapeia tudo o que está em memória, e reparámos que havia montes de dicionários, que é o que o driver do PyCaster retorna, em memória, sem referências, mas continuavam lá. O que tivemos que fazer foi explicitamente apagar as referências para aqueles objetos antes de fazer o wait do evento ou usar um scope diferente. Também podíamos ter feito isso, mas não foi isso que fizemos. Outro problema que esta abordagem de Greenlets tem é que, como nós não usamos nem processos nem threads, para mudarmos para outra Greenlet, isto implica cooperação entre Greenlets. Tem que ser uma Greenlet a achar que não vai precisar do processador agora e pode passar o fluxo de execução para uma outra Greenlet que esteja à espera do processador para correr. E como nem todos os módulos estão preparados para usar o GaEvent, ele faz patches de alguns módulos de sistema, como o Time, o Sleep, para quando algum módulo tenta fazer Sleep,
o GateEvent apanha esse fluxo de execução e passa automaticamente para outra Gremlin. Mas, se por acaso nós carregarmos algum módulo antes de fazer esse patch, e se esse módulo tem algum, por exemplo, espera em algum socket, todas as outras Gremlins que estão a ser processadas também vão ficar bloqueadas. Ou se temos algum processo, seja CPU bound, por exemplo, gerar o thumbnail é uma coisa que vai usar o processador durante algum tempo. Durante esse tempo, todas as outras Gremlins que estão a correr naquele processo também vão estar bloqueadas. E este problema não é fácil de diagnosticar. Implicou fazer muitos stack traces em alturas específicas e perceber porque é que aquele processo estava bloqueado, o que é que ele estava à espera. E implicou também muito debugging. Agora vou falar só de alguns números para terem uma ideia dos dados que a gente está a lidar. Podem ver que a maior parte dos ficheiros que a gente guarda são imagens e temos muito mais uploads por dia do que downloads. Mas, por outro lado, o tamanho médio dos downloads é bem maior ao tamanho médio dos uploads. Em relação à compressão, nós optámos por não comprimir os blocos. Achámos que a maior parte do conteúdo que ia ser guardado ia ser conteúdo já comprimido, ou imagens já num formato com compressão, ou vídeos também já num formato com compressão, música, idem. Mas há pouco tempo, por curiosidade, fizemos um teste, pegámos numa sample dos blocos que temos guardados e descobrimos que se estivéssemos a usar compressão, tínhamos ganho, dependendo do algoritmo, mais de 10% a nível de espaço. Portanto, é algo que a gente ainda pode vir a pensar no futuro e é só com nível de curiosidade. Agora vou passar a palavra ao Pino. Olá. Olá a todos. Eu venho-vos falar da parte das aplicações desktop. As aplicações desktop têm duas grandes partes, a parte do GUI, ou linha de comandos, e depois tem uma parte que é o core de sincronização. Eu vou focar-me um pouco mais na parte da sincronização e dos desafios que encontramos. Um dos principais desafios tinha a ver com o facto deste core de sincronização é partilhado entre Windows, OS X e Linux, e com todos os problemas que vêm daí. Essencialmente estamos a falar de APIs diferentes, file systems diferentes, e há alguns problemas associados a isso. Queríamos que a sincronização fosse transparente e que os ficheiros estivessem disponíveis offline, ou seja, as pessoas pudessem estar a trabalhar sem que houvesse rede. Isso também descartou logo à partida algumas possibilidades, por exemplo, Fuse, WebDAV, coisas desse género. Estávamos preocupados, queríamos com eficiência, queríamos que o que quer que nós desenvolvêssemos fosse algo que fosse eficiente em várias vertentes e, se calhar, o mais importante de tudo numa solução deste género é que queríamos fazer qualquer coisa que simplesmente funcionasse e as pessoas não pensassem nisto. Na parte do core de sincronização das apps desktop tem sido, até à data, de longe, o nosso maior desafio, e acabo por deixar aqui um pedido também, se houver algum problema, alguma coisa que vocês que não esteja bem, por favor falem connosco, nós estamos aqui, somos pessoas e temos todo o interesse em resolver os problemas. Podem dizer mal, nós aceitamos as críticas. Fica aqui o repto. Ok, como é que nós desenvolvemos o core de sincronização? Python, porque nós gostamos muito do Python, é muito bom, dá para fazer desenvolvimento muito rápido. Em C, porque há partes da aplicação que nós queríamos que fossem elas em si rápidas e tem uma melhor integração com o sistema operativo. Na parte dos GUIs, utilizamos tecnologias muito diferentes, desde C++, Python. Tenho ali a parte do CLI Linux e do Linux Open Source, vocês podem olhar para o código, as pessoas também estão por aí, se tiverem alguma dúvida. A nível do core, utilizamos várias tecnologias, o André já falou no libr5, utilizamos o PyCurl, PyUV, a SQLite, OpenSSL, são centrais aqui para este tipo de aplicações. Ok, eu nesta parte da apresentação gostava de partilhar convosco coisas que nos acabaram por queimar ao longo do desenvolvimento da aplicação e algumas são óbvias, outras não são assim tão óbvias, mas gostávamos que partilhar este conhecimento convosco para se desenvolverem aplicações que mexam muito com file system e com sincronização, que não tenham que passar por aquilo que nós passámos, porque nós também aprendemos muito com a experiência de outros.
Uma das coisas que nós não imaginamos a quantidade de erros que um sistema operativo tem. Pá, não, a sério. Só ao nível de POSIX, ou seja, OS X e Linux, se calhar nós conseguimos safar mais ou menos com um conjunto de 30 e tal erros diferentes, e muitos deles são completamente esotéricos. A Windows, vocês começam logo a ver que há erros diferentes para significar a mesma coisa em Linux. E em Windows, na realidade, há tantos erros que são literalmente mais de 9.000. E é complicado gerir isto tudo, mas o ponto aqui nosso é, se estão a desenvolver, e por nós, e compensou, se estamos a desenvolver uma aplicação deste género, é mesmo muito importante estar a pensar que as coisas vão falhar, porque as coisas vão falhar, e mais, normalmente numa aplicação web, quando nós estamos a desenvolver uma aplicação web, se o back-end tem um problema, qualquer coisa que nós dizemos, tente mais tarde, pá, aqui não funciona. Nós é que temos que tentar resolver o problema. O que é que falhou? Porquê é que falhou? Já avisámos o utilizador, podemos tentar, estamos a tentar vezes a mais, o problema já está resolvido. Ou seja, nós temos que manter estado e tentar não chatear o utilizador e ir tentando resolver o problema em background de maneira que as coisas não sejam frustrantes para o utilizador. Ao mesmo tempo, se é um erro que nós não conhecemos, se é para rebentar, na nossa experiência, rebentar o mais cedo possível é a melhor coisa. Às vezes é feio, um stack trace, mas pode poupar dias à procura de problemas. A nível de sistemas de ficheiros, há várias coisas que nos morderam, nomeadamente quem vem mais do Unix, há comportamentos, há certos comportamentos que são completamente inesperados, nomeadamente quando abrimos um ficheiro em Windows, by default o ficheiro fica bloqueado, depois coisas tipo WinZip, Firefox estão a fazer downloads de ficheiros, dá problemas. Em 2014 ainda tivemos problemas com os short names, o Program1, Doc1, devem-se lembrar disto do tempo do DOS. Não foi simpático. Isto é coisas que temos que ter em atenção, coisas low level. Nomes de ficheiros. O Unicode foi desenvolvido, toda a gente sabe, para resolver problemas, porque havia muitos encodings, os americanos usavam uma coisa, os japoneses usavam outra coisa diferente, então criou-se esta coisa fantástica que é o Unicode, que vai resolver todos os nossos problemas, exceto quando não resolve, nomeadamente aqui no caso do Samba, em que estava a levar a corrupção de dados, e nós felizmente não tivemos problemas destes, mas tivemos surpresas engraçadas com o Finder, em que tivemos que perceber que afinal não há um Unicode, há várias formas de Unicode. Isto é importante ter em atenção. Assim, um guia muito rápido, se tiverem que estar a lidar com ficheiros, isto para nós foi muito importante em vários sistemas operativos. Em Windows, usar sempre passo Unicode, usar long path names, senão os passos não podem ter mais de 260 caracteres, sim, é verdade. Em OS X, o file system usa uma das formas do Unicode, que é o NFD, e se não temos cuidado com isto, podem haver dois ficheiros que têm o mesmo nome no servidor, é muito giro. Em Linux, infelizmente, não se pode fazer muita coisa. Tem que ter, qualquer encoding funciona, tudo funciona, é preciso definir, aqui o que nós fizemos é definimos um formato interno, normalizamos tudo para esse formato interno e tudo o que não estiver, nós temos que descartar porque é uma situação muito difícil de gerir. Passando aqui na rede, três pontos mais importantes. Quando estamos a transferir ficheiros, rotulado de ligações é muito importante por causa dos overheads associados a isso. Transferir em simultâneo também por causa dos overheads do disco I/O e, obviamente, enviar apenas o que foi modificado, porque eu, por exemplo, tenho uma ligação da ADSL e isto faz uma diferença muito grande na maneira como sentimos a performance da aplicação. Mas, a nível de rede, são estes três pontos que achámos mais relevante. Havia uma coisa que estávamos preocupados com o Python, porque normalmente isto é uma discussão que aparece sempre em círculos mais técnicos, que o Python não é muito rápido e que não consegue usar mais que um processador em simultâneo, e nós estávamos um pouco preocupados, bem, será que nós usarmos Python isto vai ter problemas, vai ser lento a sincronizar, será que vai usar muita bateria? O que nós descobrimos é que não, isto não é um problema, porque este tipo de aplicações acaba por estar limitado pela rede e pelo disco. O processador, a maior parte do tempo, não está assim a fazer tanta coisa, tirando as partes em que está a indexar ficheiros, e essas partes estão implementadas em C. Portanto, não há... Usar Python foi uma boa decisão, agora olhando em retrospectiva, para este tipo de aplicações, para a corte de sincronização. E depois há aqui uma coisa do GIL, desta coisa do Global Interpreter Lock, que supostamente não permite que o Python utilize mais que um processador ao mesmo tempo.
esta coisa, na realidade, é libertada sempre que há acesso a discos, à rede, e sempre que o módulo assim o entende. Portanto, o Python pode utilizar mais que um processador ao mesmo tempo, e a nível da performance em si do Python, não sabemos que conhece um projeto muito engraçado, que é o Cython, mas tem ali 2 snippets de código lado a lado, que são muito semelhantes. A diferença do snippet da esquerda é que tem algumas indicações dos tipos de dados, e o da esquerda é 10 vezes mais rápido que o da direita. De qualquer maneira, coisas que são importantes, fazer profiling do código. Às vezes basta pôr timestamps nos logs para ver o que é que está a demorar muito tempo, e começamos a perceber que partes do programa é que estão mais lentas e não é preciso muito estar muito preocupado com isto. Para finalizar, a parte da memória. Isto foi uma coisa que nós aprendemos com a Dropbox. Eles, no início, isto é um artigo que estava na Scalability, nós estávamos a tentar, ok, processador, memória, quais é que são os problemas que nós vamos ter. E um dos problemas, a Dropbox teve um problema muito grande no início relacionado com a fragmentação da memória, em que eles, para sincronizarem, por exemplo, 50 mil ficheiros, estavam a usar 1,5 GB. Eles perderam muito tempo com isto e chegaram à conclusão que o problema tinha a ver com uma coisa que é a fragmentação de memória, que está cá em baixo, que também já afetou browsers do Firefox, foi uma coisa muito falada, e nós quisemos precaver disto. Então, afinal, o que é esta questão da fragmentação da memória? Nós, essencialmente, quando estamos a alocar bocadinhos de RAM, tem ali uma coisa que se chama a heap, ou amontoado, nós vamos arranjando bocados, vamos alocando objetos e vamos pondo em memória. Mas a memória não pode ser libertada enquanto aqueles objetos mais pequenos estiverem, então a memória vai crescendo cada vez mais. Imaginem um jogo de Tetris em que nós estamos a jogar muito a mal, e só que em vez de dizer game over, o sistema operativo é simpático e cada vez vamos usando mais memória e o utilizador cada vez vai ficando mais furioso connosco. A MeoCloud, nas primeiras versões, graças a uma pessoa que gosta de ter muitos ficheiros na MeoCloud, nomeadamente o Eduardo, chegámos a ter 1 GB de RAM a sincronizar 200 mil ficheiros ou 100 mil ficheiros, e nós, um bocadinho em pânico com isto, tentámos perceber então esta questão da fragmentação. Chegámos à conclusão que a fragmentação, felizmente, se resolve usando uma coisa chamada que é o mmap. E os senhores do Python 3.4 já tinham chegado à mesma conclusão e acabaram por pôr um patch que utiliza memória mapeada e que resolve muitos destes problemas de memória que nós tivemos. Nós fizemos o backport, porque nós usamos o Python 2.7, precisamos de alguns módulos que ainda não suportam Python 3. Fizemos o backport do Memory Allocator para a nossa versão do Python que temos na MeoCloud, e esta situação acabou por ficar bastante melhorada. Isto foi um exemplo que eu tive a fazer ontem. Peguei em 100 mil ficheiros aleatórios, peguei na source do Linux e depois num ficheiro de 50 GB, e podem ver que a RAM usada é bastante simpática. Nós, no nosso pico, usámos 50 MB de RAM versus 1 GB que estávamos a usar aqui há bastante tempo. E no início nós colocámos os 100 mil ficheiros, usou ali cerca de 40 e poucos megas, mais os ficheiros do kernel mais um pouco, mas já são 50 mil e viram que a memória já não aumentou tanto, já estava a reutilizar buffers. Quando colocámos o ficheiro de 50 GB, isto é depois aqui é uma característica interessante do OSX, em que as aplicações libertam a memória, mas o sistema operativo só vai buscar a memória quando quer. Nós, quando colocámos lá o ficheiro de 50 GB, resolveu libertar aquela memória que nós já não estávamos a usar, e depois acabou por ter ali um pico de 20 e poucos megas, e pronto, e ficámos bastante contentes com o resultado. E se tiverem alguma dúvida em relação a isto, algum projeto que vocês tenham, nós também estamos aqui disponíveis para isso. Eu vou passar a palavra ao Nuno. Boa tarde. Venho-vos falar do Web Client, o qual eu tenho estado envolvido juntamente com o Nuno Loureiro e com o Francisco. Prefiro acabar antes. Eu só tenho bem da cena. Quando começámos a desenhar o Web Client, pensámos qual é que seria a forma mais... qual é que seria a melhor forma de ter uma coisa que fosse facilmente escalável. E acabámos por optar por...
acabámos por optar por seguir um modelo orientado a eventos. A razão pela qual optámos por este modelo foi porque conseguimos ter todos os módulos desacoplados, ou seja, isto permite que consigamos escalar melhor todo o front-end. Aí entra a flexibilidade. E também por uma questão de coerência, uma vez que JavaScript por si só é orientado a eventos. As tecnologias usadas foram essencialmente HTML5 e CSS, né? Não há muito para inventar, e JavaScript. Do lado do servidor, recorremos a Python, juntamente com o Django e o WSGI. No JavaScript, utilizámos a framework que existia, que era a libsap.js, que entretanto passou a Ing, passou a fazer parte do Ing, e para construirmos as builds e alguns testes, recorremos ao Node, ao Grant, Mocha, Phantom e a mais algumas ferramentas, o Shy para fazer testes. A nível de uploads, nós fazemos os uploads nativamente via JavaScript, mas caso o browser não suporte, recorremos ao Flash. Os maiores desafios no front-end foi exatamente lidar com estas novas APIs que o HTML5 nos oferece, porque temos muitos browsers que é preciso suportar, e alguns antigos, e quando eu falo de browsers antigos não estou a falar só do IE8, IE9, mas também de algumas versões antigas do Firefox, porque, embora existam updates automáticos, as pessoas podem ter os updates desligados, não é? E temos a versão 14 do Firefox, que não é assim tão antiga, se calhar tem 2 anos, e temos que a suportar na mesma. Muitos eventos, porque temos uma interface complexa. Temos muitos eventos que o utilizador pode explotar. Então tivemos que delegar os eventos todos apenas num clique, à exceção de alguns componentes externos. Isto porquê? Porque se tivermos uma lista de 10 ficheiros, não podíamos ter 10 eventos um evento por cada ficheiro, na melhor das hipóteses. Se tivermos 1000, seriam 1000 eventos. Então acabámos por delegar um único evento na página toda para lidar com todas as funcionalidades. O upload é sempre um caso interessante de resolver, por várias razões, por inconsistências nas APIs entre Firefox e Chrome, e Opera também. Upload por chunks, upload de pastas, envolveu alguma complexidade. E a própria performance, uma vez que o utilizador pode ter o número de ficheiros que quiser, é um bocado complicado de lidar com isto. E evitaram, só porque fica bem, o callback hell. Alguns problemas que tivemos que lidar, uns mais recentes que outros. O limite de seletores do CSS. Aconteceu-nos há pouco tempo, já tínhamos ultrapassado os 4096 do IE, isto porque o IE 9 suporta Media Queries, então acaba por rebentar quando tem demasiados seletores, coisa que não acontece, por exemplo, no IE 8, porque o IE 8 ignora por completo os breakpoints das Media Queries. Em Firefox não é possível fazer drag and drop de ficheiros a partir do File Manager do XFCE. E depois há aqui mais alguns casos interessantes, que é o File Size, diferente do EV Total, o que faz todo o sentido, mas nós só deparamos com este problema quando começamos a permitir ficheiros com tamanho de 0 bytes. E eu posso ter uma pasta só com ficheiros de 0 bytes. E é um bocadinho... não é complicado, mas ainda não tínhamos pensado nisso e precisávamos de fazer uma progress bar com base nisso. E depois temos aqui mais 2 pontos que eu posso explicar mais em detalhe, se quiser. Um deles é o drag and drop
A API drag and drop tem 7 eventos. É estupidamente complicado de fazer drag and drop. Felizmente conseguimos chegar a uma solução mais simples de conseguir fazer drag and drop de fechados, porque mas só há pouco tempo é que conseguimos fazer aquilo como deve ser, porque acontecia-nos uma coisa que era quase tínhamos um ataque epilétrico, porque quando arrastávamos as coisas para o browser, aquilo por vezes começava a pescar, por causa que tínhamos um container, esse container aparecia, esse container podia ter HTML, então o drag over deixava de ser disparado e disparava um drag end, e aquilo ficava ali a pescar enquanto se movia o rato. Por isso, se quiserem dar uma leitura, podem ver mais em detalhe o desastre que é. Mas também, com isto também existem algumas pérolas enquanto se foi desenvolvendo, né? Por exemplo, nós quando arrastamos uma pasta para o browser, não temos forma de saber se é uma pasta ou se é um fecheiro. Então, uma das coisas que se calhar podemos tentar ver é o tamanho daquilo que foi arrastado para dentro do browser. Em alguns casos, as pastas têm 0 bytes de tamanho, no caso do Firefox. No Chrome, reporta um tamanho de 4096 bytes. E depois existe ali um valor random que o Safari decidiu definir. Depois há outra situação, por exemplo, é o timeout, o atributo timeout do XHR. Nós podemos utilizar isto para verificar se ainda existe conectividade. Se não existir conectividade, podemos abortar aquela ligação e voltar a tentar mais tarde. Supostamente, segundo o que está na spec, este timeout pode ser definido em qualquer altura. Ou seja, eu em cada progress posso redefinir aquele timeout. Mas não é verdade. Ou deveria ser, mas não é, porque no caso do IE, do Internet Explorer, devolve uma exceção, algo como invalid state error, e no caso do Firefox, ele ignora por completo a atribuição do timeout. Depois tivemos mais outros problemas, outra vez em relação ao Firefox, que é o blob, está na window, no entanto eu não conseguia instanciar, assim que eu tentava instanciar, era devolvido um erro. E o blob é necessário para podermos partir o fecheiro e podermos enviar aquilo por chunks. Depois houve mais outras situações engraçadas, que é o last modified, permitia verificar se o fecheiro foi movido, porque eu começo a fazer um upload, movo aquele fecheiro para outro sítio qualquer, e a forma que eu tinha de saber se o fecheiro ainda existia, se ainda conseguia continuar a fazer o upload, era exatamente por esta propriedade, o last modified, que no Opera dava um resultado nulo. Ou seja, acabou por ir por água abaixo a minha teoria que podia utilizar aquilo para ver se o fecheiro existia. O Safari também resolve ter aqui uma particularidade, que diz que afinal o blob é um objeto. Ok. Então, o que é que eu não consegui instanciar aquilo? Pronto. No fundo foi isto. Se tiverem alguma questão. Vou só falar-vos um pouco da API pública que nós disponibilizamos e que podem usar nos vossos projetos, por exemplo. A nível da autenticação, suportamos ao Alt, versão 1, versão 2, o que vocês quiserem usar, tanto faz para nós. A documentação podem consultá-la ali naquele URL. Para quem conhece a API da Dropbox, nós somos completamente compatíveis com a API da Dropbox REST. É um superset, nós temos todos os métodos, alguns devolvem mais informação e temos métodos que a API da Dropbox não tem, temos mais de 40 operações. Alguns exemplos de alguns métodos que nós temos na nossa API pública, por exemplo, aquele long polling que eu falei de perguntar se há alterações e ser avisado imediatamente quando existe alguma alteração, nós temos o método que faz isso.
Temos uma Key Value Store que vocês podem usar, por exemplo, podem guardar lá valores que depois vão ser específicos para o utilizador ou específicos da vossa aplicação. Suportamos fazer o download de pastas como um zip, independentemente do tamanho da pasta ou do número de ficheiros que lá estejam dentro. Suportamos também a geração de thumbnails, de imagens ou de vídeos que lá tenham e mesmo de músicas se tiverem o artwork na metadata. E muito mais coisas. 95% do que o website faz é através desta API e no caso das aplicações móveis é 100%. Eles usam exclusivamente esta API que é pública e que vocês podem usar. Alguns use cases de exemplos, coisas que nós não lembramos, por exemplo, se vocês tiverem câmaras, por exemplo, se guardarem os ficheiros das imagens periodicamente para a pasta da MailCloud, vocês poderiam usar aquela API do long polling para saber que há imagens novas, processá-las, comparar com as anteriores e detectar movimento, por exemplo. Nós temos também um método que é o copyref, que permite obter uma referência para um ficheiro a uma pasta da vossa home e com esse ID conseguem copiar para a área do outro utilizador. Ou melhor, esse utilizador, tendo essa referência que vocês lhe dão, consegue copiar instantaneamente para a área deles. Então, isso, brincando também com a proximidade, vocês podiam ter transferências instantâneas, por exemplo, entre dois telemóveis que se aproximam, enfim, há muitas ideias. Nós também temos uma funcionalidade que é o Upload to Me, que é links que vocês podem gerar para pastas vossas, e se derem esse link a outra pessoa, esta pessoa não precisa ter conta na cloud, portanto, sem autenticação, consegue enviar-vos ficheiros, e vocês recebem e vai parar à vossa pasta na cloud. Tem algumas perguntas em relação a... Então, Olá. boa tarde, sou Fernando Pereira, alguns dos seus colegas já me conhecem, a Joana já me conhece bem demais. Algumas questões que eu queria colocar-vos. Há pouco mencionaste que os ficheiros eram cifrados, quer no transporte, quer no armazenamento, mas que faziam de duplicação a nível de bloco dos ficheiros. Sim. Como é que se processa esta fase, uma vez que tu não tens acesso àquilo que é o ficheiro no seu estado inicial? Não, repara, não estou a falar de cifra ao nível do cliente, isso é uma feature que nós também apresentámos agora, mas eu não estava a falar nesse caso. Sim, vocês fazem a duplicação já no lado do servidor. Sim, e é no caso de não ter sido usado cifra do lado do cliente. Portanto, é usada a cifra apenas para nós recebermos os dados e eles passarem cifrados na rede, mas no caso normal o front-end tem acesso aos dados em claro. E aí vai gerar um hash do conteúdo não cifrado. Só depois é que é guardado cifrado. Portanto, por aí conseguem saber que os blocos são iguais. Perceber? Outra questão aqui para o teu colega. Quando vai ser possível o upload de pastas na versão para Chrome para Android via web? Neste momento só consegues um ficheiro de cada vez com o File Picker. Estás a falar da aplicação móvel? Android? Não, browser. Imagina o upload to me, quero meter lá 10 ficheiros de uma vez uma pasta com 10 fotos. Sim, não sei se o próprio... Oi. É assim, eu não sei se o Chrome tenciona suportar o upload de pastas na versão mobile. Se ele suportar, a gente vai suportar. Até porque, repara uma coisa, eu não faço nenhuma verificação do género, ok, se isto for o Chrome, faz upload de pastas, ou se isto faz o Firefox, esconde o botão. Não, eu faço feature detection, ou seja, se aquela funcionalidade existe, eu vou utilizar. Portanto, se o Chrome eventualmente vier a suportar upload de pastas, em princípio, a aplicação já está preparada para isso. Okay? Aqui para o Pupino, se faz favor, duas questões. Forte. Falaste há pouco nas estatísticas que tinham... Não, de estatística, isso foi o André. Sim. Foi o André. Sim. Tinha ficado a ideia que era tu. Não, relativamente às estatísticas de download, aqueles números são os sincronismos para os PCs ou o download via web? Exato. As estatísticas que mostraram há pouco, relativamente ao número de downloads, é o sincronismo para postos ou o de downloads via web? Aquilo é total, do sistema todo. Inclusive é o sincronismo, ou seja, se eu tiver dois Tudo. PCs, contabilizo esses downloads. Já é só, obrigado. Olá. Que tinha duas perguntas. A primeira,
queria saber, eu não sei se vocês, eu não estava aqui no princípio, portanto, desculpem, mas Desculpa. eu não estava no princípio, mas já vou fazer a pergunta mesmo. Vocês, quando guardam os dados, os ficheiros no vosso data center, como é que fazem a replicação para ter highly available? Ou seja, se uma availability area vai abaixo, onde é que estão os dados noutra e como é que fazem failover? Sim, como é que garantimos a disponibilidade dos A disponibilidade dos dados, exatamente. Sim. Desculpe, falar destas coisas em português para mim é um bocado difícil, estou habituado em inglês, mas a outra segunda pergunta, tal e qual como a Dropbox faz a content-based addressing, ou seja, se o mesmo fecheiro é recebido uma vez, vocês só o guardam uma vez, fazem hashing disso e têm tudo isso. Portanto, Em relação à segunda pergunta, posso dizer que sim, e à primeira, passo para o André. A resposta à primeira, nós usamos o Swift para guardar blocos e o Cassandra para guardar os metadados. Ok. Ambos os sistemas nos permitem ter vários data centers e eles é que tratam de toda a replicação de dados. Quer no Swift, quer no Cassandra, nós temos um fator de replicação de 3 sim. e a configuração do data center isso é posta nos próprios produtos. E Vocês têm um cluster de Cassandra num data center? nós ou temos um fazem... cluster de Cassandra. Ok, pronto, é isso. Então, quando arranjarem outro data center, sabem que a Cassandra pode fazer replicação entre... Sim. Eu não te disse quantos data centers tínhamos. Só te Eu disse sei, quantos onde clusters. está a correr. É, certo, ok. Pronto, é tudo. Olá, parece-me que ouvi falar em Fuse. Vocês têm algum módulo de Fuse para o Linux? Não, Fuse era uma hipótese na altura em que nós começámos o desenvolvimento, mas foi descartada porque não era bem aquilo que a gente queria. Nós não queríamos uma web drive, nós queríamos que os dados estivessem locais, nos discos das pessoas, para que elas pudessem trabalhar neles normalmente e nós tratamos da sincronização com o servidor. Portanto, nunca optámos por essa hipótese do Fuse, mas pode ser desenvolvido no futuro. O Fuse suporta esse tipo de funcionalidade, não é? Não, na altura que a gente viu... Seria transparente para o cliente ou para o utilizador? Não, mas imagina que ele não tinha rede, por exemplo. Não sei se o Fuse guarda algum tipo de caixa local, mas na altura isso teria que ser implementado por nós. E optámos por ter uma pasta igual às outras, que funciona sempre, quer ele tenha rede ou não, sendo que quando há rede nós tratamos da sincronização. Há mais questões? Se não há mais questões, aproveito só para falar nas novidades que nós apresentámos aqui. Nós temos agora espaço gratuito por referrals, a tal feature do Member Get Member. Podem ganhar espaço referindo outras pessoas para a cloud. Também quem está aqui e quiser experimentar um GUI de Linux já o pode fazer, se quiser só falar connosco. E também temos uma versão já em Windows com overlay icons que dá um imenso jeito para perceber o que é que está ou não sincronizado. E pronto, obrigado por terem vindo.